Voltando, pessoal, com a nossa sequência, na aula passada nós falamos um pouquinho aqui sobre o sistema de grid aqui do Bootstrap e nós vimos que é possível subdividir aqui a tela em algumas colunas, ok? De acordo com os elementos que nós precisamos alinhar na tela, ok? Bom, nós vamos falar também agora porque é o seguinte, perceba que, como eu disse em aulas passadas, nós temos os dois tipos de container, temos o container fixo e o container fluido. Perceba que a limitação aqui da tela que eu estou trabalhando aqui no momento, veja que ele sobrou um pouco dos lados aqui, ok? Eu estou trabalhando com o container do tamanho fixo. Nós vamos aqui em nossa página agora, e aqui no começo onde eu tenho o meu container principal, veja que eu tenho a minha div class container, eu vou adicionar um tracinho, e já deu para mim aqui o modo fluido, ok? Vou atualizar aqui o meu projeto e perceba que agora as minhas colunas aqui elas se estenderam até o tamanho total da tela, ok? E se você perceber também, e a gente reduzir aqui a janela do navegador, perceba que eu tenho uma certa fluidez aqui, ok? No meu layout. Nós não temos nada ainda de tão importante aqui dentro, mas perceba que essa disposição que nós temos aqui das grids, se eu reduzir aqui o tamanho do meu layout, automaticamente ela vai descer para mim, ok? Isso aqui já é um dos recursos responsivos aqui do próprio Bootstrap, ok? Vou deixar por enquanto o container fluido aqui da forma que nós deixamos mesmo. E vamos voltar lá no site do bootstrap.com.br. E nós estávamos falando sobre o sistema de grid. Tem aqui a opçãozinha de Media Query. Não é o momento adequado para falar sobre isso agora. Deixa eu ver o que nós temos aqui mais. Ele tem diversos exemplos aqui falando sobre as colunas, o tamanho das colunas e tudo mais. Ok, eu não vou aprofundar nisso aí. Fique à vontade para ler todo esse manual aqui. Bom, nós temos aqui a tipografia padrão do Bootstrap. Perceba que as tags H1, H2, H3, 4, 5 e 6 aqui. Veja que ele já tem os tamanhos definidos, ok? Pré-definidos aqui dentro da biblioteca. Isso aqui pode ser personalizado, tá? Como tudo dentro do Bootstrap. Nós temos aqui uma amostra de como chamar essas tags, tá? Nada de mais, simplesmente tags HTML. Nós podemos criar textos aqui secundários aqui dentro, por exemplo, de um cabeçalho H1, colocando aqui a tagzinha small. O que isso aqui vem deixar esse trecho do texto um pouco menor do que o restante. Perceba que eu tenho aqui o conteúdo H1 e um conteúdo small dentro de um H1. E assim serve para todos os outros itens também. Eu tenho aqui o tamanho padrão do meu H2 e um texto do tamanho small aqui dentro do meu H2. Ou seja, ele vai diminuir um pouco do tamanho padrão de onde ele está alocado. O exemplo aqui de corpo de body não tem nada de anormal. Eu posso marcar aqui um elemento de texto dentro de uma linha, ok? Utilizando aqui a tag mark. Veja que eu tenho aqui um texto qualquer. Vamos lá no meu projeto. Vou pegar esse primeiro aqui, eu tenho linha com duas colunas. O colunas aqui, esse 2, eu vou colocar aqui uma tag mark. Olha lá. Fechei aqui a minha tag mark. Vou atualizar aqui meu projeto. E veja que o número 2 aqui ficou com um tomzinho diferenciado, ok? Chamando um pouco mais de atenção aqui na tela. Um texto deletado, olha só, eu tenho aqui essa opçãozinha aqui del, um efeitinho aqui de riscado sobre o texto. Tem aqui o texto atachado, ok? Colocando aqui a tag S, ok? Exatamente como você pode ver aqui. Ok, na verdade eu não consigo muito bem entender a diferença aqui do del e do S. Para mim o resultado final é o mesmo. Texto inserido, ok? A tag INS, ele causa esse sublinhado aqui embaixo do texto, ok? E o texto sublinhado, que na verdade para mim, como exatamente se repete o que aconteceu aqui em cima, eu não vejo diferença alguma da tag INS e da tag U, ok? O texto pequeno, tá? Como eu já disse lá atrás, ele fica dentro de uma tag small.
ok? Ele consegue definir um texto 80, 85% do tamanho da linha que ele está. Por exemplo, se eu tiver em um H1, por exemplo, ele vai ficar 85% do tamanho do H1, do H2 ou 3 e dentro do corpo que ele estiver. Eu tenho aqui um exemplinho aqui da tag small, nada de novidade, isso aqui já era do próprio HTML mesmo. O negrito também, do próprio HTML, utilizando aqui a tag strong, ok? Tem o negrito aqui, a tag EM, também do próprio HTML. E assim sucessivamente. Eu tenho aqui as tags B, que faz o negrito também, exatamente como a tag strong. Deixa eu ver. Até então a gente pode copiar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. O texto justificado, alinhamento. Deixa eu ver. Abreviação, não é importante a gente falar disso agora. Nem iniciais, endereço, aqui são tags do próprio HTML, tá? Nós temos os block quotes, ou seja, que é os blocos de citações. Esses blocos aqui eles causam um elemento diferenciado na tela. Veja que eu tenho aqui esse block quote, eu vou copiar daqui, vou colar no meu projeto lá no começo, aqui na minha primeira coluna aqui de tamanho 6, ok? Vou colar no lugar dessa H3. Esse block quote aqui dentro, Ctrl S. Vou atualizar. Veja que na minha primeira coluna que ele criou esse texto aqui em block quote. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Block quote, ou seja, a gente consegue ver aqui o resultado. Alternativa do black quote, ele pode alinhar aqui um black quote tracinho reverso, ok, começa da direita para a esquerda. Nós temos as listas, que já são, nem vou citar muito essa questão de listas aqui, que isso já faz parte do próprio HTML, ok? Então não vou me prender nisso aqui, nós vamos ver apenas o que se diz respeito ao Bootstrap. Entrada de usuário, ok? Aqui a parte de, deixa eu ver, bloco básico, variáveis, exemplos de saída. As tabelas, nós temos aqui também as tabelas utilizando os elementos do Bootstrap, ok? Todas as tabelas dentro do Bootstrap elas têm que ter a class principal, a class table, ok? Alguns derivados dessa class table, ok? Eu vou copiar. Deixa eu colocar uma tabela básica aqui. Bom, aqui embaixo, olha só, esse nosso conteúdo das colunas, eu vou deixar como está. Lá no meu projeto, essa index.html eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou chamar de tabela. Vou abrir aqui a tabela e dentro da minha div container aqui eu vou copiar todo esse conteúdo até o final lá embaixo, tá? Veja o final da minha container aqui, deixar somente o container. E na próxima aula a gente volta e vamos criar aqui uma tabela básica.